Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar de um assunto um pouco mais delicado, talvez um pouco mais sério, que é de uma matéria que saiu na Nature no final do mês passado, mas eu gostaria de comentar aqui, que é como que o Covid, ou talvez as políticas do Covid, acabaram gerando uma certa desigualdade em termos globais, mas especificamente em algumas regiões do globo. Então aqui no lado esquerdo, a gente tem quantas pessoas por milhão a gente tinha na extrema pobreza. Historicamente, então a gente tinha ao redor de 750 milhões, por assim dizer, por volta de 2015. E a gente, digamos, estava reduzindo, né, essa quantidade de pessoas na extrema pobreza. O que acontece é que quando você não tinha a projeção aqui da pandemia, a gente poderia ter passado de 700 milhões e entrado abaixo de 600 milhões de pessoas no global. Só que o que acontece foi que, infelizmente, a projeção mudou para acima de 700 milhões novamente. E isso acontece que na África e em outros países foi ainda mais acentuado, mas na Ásia, como vocês podem ver aqui o que aconteceu, a projeção era que fosse de menor de que quase batendo nos 10 milhões. Mas olha a diferença que foi feito aqui, né? Então esses países foram bastante afetados, assim como também o norte da África e a região ali do Oriente Médio. Já na região aqui de onde a gente mora, na América Latina, na Caribe, você também pode ver que existe uma certa diferença por volta ali dos 20 aos 30 milhões, significativa, né? Já na Europa e na Ásia Central, essa diferença não foi tão acentuada. Sem surpresa para ninguém, os pesquisadores acharam que as pessoas ganharam menos de 6,7%, né, comparado os salários antes do Covid, e as projeções eram de aumento de uns 4%, mas infelizmente acabou que caiu ao invés de subir, né? Quando você pega as etnias da população que mais foi atingida por causa do Covid em relação a mortes, vocês podem ver que os asiáticos aqui não foram os maiores, né? Inclusive foram até, na verdade, os menores, talvez por causa das políticas que foram aplicadas na China e até mesmo no Vietnã e etc. Mas em termos de... Vocês podem ver o que acontece da etnia que eles estão chamando de pessoas brancas, né? Como pessoas, seria afrodescendente em português. Como que essa diferença aumenta? Mas você pode ver que no latino no geral, e principalmente a população indígena, ela foi extremamente afetada pelo Covid. Esse estudo na Nature, ele meio que fez uma correlação, né? Como que São Paulo, por exemplo, teve um dos maiores casos, mas ele não teve uma vulnerabilidade alta, que ele está chamando aqui. E que o Rio de Janeiro também, mas as regiões que são mais vulneráveis, peraí, Siri, vulneráveis, você pode ver que como Amazonas e Amapá, foi justamente aonde as pessoas mais morreram de Covid, né? Então, para vocês também verem como que o Covid, a pandemia, PC, impacta tantas outras coisas, vocês podem ver que a violência contra a mulher doméstica aumentou bastante, principalmente em países onde a mulher já não é respeitada, né? Como por exemplo Bangladesh, Quênia, Paraguai aumentou bastante, Nigéria, etc e tal. Acho que essa matéria nos mostra que sim, a situação salarial, econômica, que impacta a vulnerabilidade social desses grupos, fazem com que eles sejam muito mais susceptíveis à causa de morte nesses grupos. Além de tudo, as consequências geradas pela pandemia, como por exemplo a violência doméstica, se acentua. E também o que vai vir das políticas aplicadas pelo Covid em relação ao futuro. O Covid 2021, em alguns casos, bateu um recorde de morte, que é uma catástrofe natural,
perto das doenças cardiovasculares. E, claro, não vai perpetuar essa taxa, principalmente agora que temos vacina, temos drogas, mas as políticas que foram efetuadas do Covid, como vocês podem ver, ainda estão completamente afetando a vida das pessoas. E aquele gráfico que você joga na pobreza, quando se olha para outros gráficos de insegurança alimentar, no mundo inteiro isso tem aumentado, e o motivo é basicamente econômico, e talvez não, a gente não pode dizer que foi a pandemia PC ou talvez as políticas aplicadas durante a pandemia, mas o fato é, vamos jogar muitas pessoas na zona da pobreza e na insegurança alimentar. Não dá para saber quantas pessoas, infelizmente, virão a falecer por falta de alimento nos próximos anos, uma vez que agora estamos entrando em uma recessão econômica. Acho que eu gostaria de tentar ser otimista, de que achar que vamos recuperar rápido, mas eu acho que vamos esperar para ver. Mas é isso, vale a reflexão de como que a gente pode trabalhar em cima desses dados, e deixe seu comentário o que você acha sobre isso. Valeu, até mais.